Ana Sofia Guerra. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Bom dia a todos. Quer aproximar um pouquinho mais? Isso. Eu estou aqui escutando vocês e vendo esses testemunhos, né? Testemunho do Sr. Wellington, aí, representando o Ministério da Saúde, que emocionou todos nós agora, nesse momento. Esse testemunho da deputada Amanda também, falando sobre a vida dela, sobre como foi a constituição da relação dela com o pai dela. E fico pensando quanto esse tema é algo fundante para todo mundo, né? É algo que pega em todos nós, porque realmente toca no que há de mais fundo em cada um, assim. Bom, primeiro, eu gostaria de cumprimentar a Secretaria da Mulher da Câmara dos Deputados, o grupo de trabalho que tem recolocado em debate a licença-paternidade na legislação brasileira, em especial a deputada Tabata Amaral, em sua coordenação, e a deputada Amanda Gentil, na relatoria, que está aqui presente nessa mesa com a gente hoje. Cumprimento também a deputada Benedita da Silva pela aproximação que tornou possível esse encontro hoje. E aos ouvintes e participantes desse evento e aos meus colegas de mesa, meu pai, Alcine Guerra, ao Marcos Pianger e à deputada. Venho hoje aqui falar sobre a minha experiência, que se relaciona intimamente com a aprovação da licença-paternidade na Assembleia Constituinte de 88. A partir desse evento que me constituiu, dada a minha condição de filha de um pai que fora o autor dessa emenda. Evento esse que deixou marcas em mim. Venho também como psicanalista, apontando a importância da figura paterna nos primeiros dias de vida de uma criança. No campo privado, essa história da qual fiz parte, e que, obviamente, não me recordo, eu estava nascendo, me foi transmitida. A cena de minha mãe tendo sua bolsa rompida em um dia daqueles de verão chuvoso em Brasília, a angústia por encontrar o médico obstetra e também meu pai, que estava trabalhando aqui na Câmara, nesse lugar que hoje falo. Uma anestesia peridural que trouxe reações à minha mãe quase irreversíveis, que passou a não sentir suas pernas no dia seguinte ao meu nascimento, reação essa que durou semanas. Um pós-parto difícil a essa mulher que, com outros 3 filhos à época, de 5, 7 e 9 anos, se encontrou no período pós-parto também em um estado depressivo. No campo público, a história da licença-paternidade foi inscrita na minha própria história. Nascemos juntas. Desde muito pequena, escuto como se deu seu nascimento. As tensões políticas que se encaminhavam para a não aprovação da emenda. As tentativas de constrangimento a esse homem que buscava aprová-la. A ideia inicial de meu pai em fazer um discurso colérico. Ele passou a noite com raiva, essa é a história, e quando ele sobe no púlpito, ele está muito bravo. E ele muda de ideia e decide fazer um outro discurso com essa raiva que ele estava, com essa cólera que ele estava sentindo. Que foi sabiamente substituída por um testemunho, relatando não somente as complicações na história de nossa vida pessoal, mas também a de inúmeras famílias que perderam as mães no parto, cujos filhos órfãos de mãe não tinham, ao menos, a possibilidade jurídica de terem seus pais presentes nesse momento de absoluta dependência de um cuidador. O testemunho, em primeira pessoa, possibilita enredar aqueles que escutam a trama narrada. É a possibilidade de colocar no coletivo uma história singular e implicá-la no laço social. A gente viu isso hoje aqui em alguns momentos, né? A plenária, no dia desse discurso, formada em sua esmagadora maioria por homens, assim como meu pai, eram 487 deputados homens e 26 deputadas mulheres. Logo substituiu os risos e gargalhadas por um silêncio e um pedido de desculpas, dado pelo então presidente Ulisses Guimarães. Com o testemunho, houve uma implicação, uma abertura, e algo ali pôde ser conduzido a uma mudança. Esses eventos históricos e o modo como me foram transmitidos não são um detalhe. Para a psicanálise, o sujeito se constitui a partir do que vem do outro. A entrada no campo social não se faz sozinha. Um bebê, em fase de constituição, é efeito do que vem do outro. Mas não é de qualquer um. Esse outro, para poder inscrever algo e deixar sua marca, precisa ter uma relação com a criança. Precisa ter laço.
Esse laço é fundamental para a constituição de um sujeito. Se tem algo imprescindível que vem do outro para nos constituirmos, é também porque a função paterna pôde transmitir. Mas para que isso ocorra, é preciso um tempo de presença, um tempo de licença. E é aqui que a licença paternidade se torna fundamental. Esse tempo de cuidado, de registro, inclusive legal, civil, é um tempo de implicação na relação do pai com a criança. Uma implicação que é da ordem dos pequenos detalhes, dos pequenos cuidados, e não somente do grande ato do nascimento. Para a psicanálise, toda criança precisa ser adotada. Ou seja, a determinação biológica não é garantia de filiação e de adoção. E sabemos que não é. Nesse sentido, esses primeiros dias são a possibilidade de uma abertura para que essa adoção e esse consentimento possam acontecer. Um espaço de oportunidade para que essa relação possa ser construída. Ou seja, o tempo não é garantia, mas sem esse tempo não há inscrição. A aprovação da licença paternidade foi o efeito de um testemunho que permitiu a legitimação de uma mudança na cultura à época. A gente estava falando há pouco, né, Marcos, que talvez o seu trabalho, isso que você faz tão brilhantemente para falar sobre a paternidade, talvez não tivesse sido possível se essa aprovação lá atrás não tivesse acontecido. Uma lei tem efeito direto sobre o modo como vivemos em sociedade. A emenda da licença paternidade de 88 permite um giro no ponto de vista sobre a relação entre o pai e o bebê. Talvez lá atrás, a licença paternidade só tenha podido ser aprovada porque um homem branco pôde fazê-la. Hoje, vemos essa discussão sendo pautada por deputadas mulheres. São deputadas que estão reivindicando na legislação e na sociedade a possibilidade da constituição de pais mais implicados e responsáveis nessa partilha do cuidado filial. O ato constituinte de 88, subversivo à época, já não é suficiente. O período de licença precisa ser ampliado para que possa se adequar aos nossos tempos. Não apenas ampliado, como também reafirmado, tendo em vista os novos e crescentes modos de precarização do trabalho. A licença paternidade e a possibilidade desse primeiro encontro pode permitir que essa presença seja inscrita, inclusive nos momentos de ausência. Sobre isso, me recordo de um livro que ganhei do meu pai há alguns anos. Na dedicatória, ele escreveu: "Filha, é muito bom ter você em casa, mesmo quando você não está." Penso que essa frase serve perfeitamente também de minha parte para ele. Dito isso, dedico essa fala a meu pai, que é memória viva e exemplo ainda presente na luta por políticas públicas e garantia de direitos. Dedico também a todos aqueles que não puderam ter acesso à licença paternidade, sejam pais ou filhos, aos que não tiveram e não têm acesso a esse direito, que possamos fazer de suas histórias testemunhos para novas mudanças. Obrigada.